Desde já abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Eu quero ler com você alguns versos desta palavra, mas se você voltar um pouquinho, só um pouco, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 34, já está até aqui já. Eu quero ler o verso de número 7 e 8 também, de Deuteronômio 34, que já está antes do livro de Josué, que diz assim: Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. O camarada tinha 120 anos e nunca perdeu o vigor. Eu lembro de um texto que ele disse assim: 85 anos há agora que o seu moço, Josué, e a minha força continua ainda como a daquele primeiro momento. Então você vê que um homem de Deus, ele faz também homens de Deus. A palavra diz que os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. E a Bíblia diz no verso 9 de Deuteronômio 34: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. E aí a gente sabe que Moisés é morto, Deus levanta Josué, e Josué, ele tem a incumbência de libertar o povo de Israel da terra do Egito, tem a incumbência de tirar o povo do deserto, de introduzir numa terra prometida. E aí eu leio o verso 1 do capítulo 1. E sucedeu de Josué, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu já tenho dado, como eu disse a Moisés. Até aqui, meus irmãos. Eu não quero ser bem enfadonho com a leitura do texto bíblico, por mais que se faça necessário, mas eu quero, na verdade, trazer um conteúdo, um entendimento dentro dessa palavra. Eu gostaria de falar nessa noite sobre um tema muito interessante e aquilo que Deus sempre faz conosco, que é nos esforçar. A Bíblia diz assim: esforça-te e tem de bom ânimo. Deus disse isso para Josué. Deus disse isso para este jovem, para este moço, para este homem, porque na verdade ele nunca deixou de crer nas promessas de Deus. Então esse sermão, ele tem o intuito e ele tem a incumbência de poder te encorajar nesta noite. Sabe, meus amados irmãos, eu quero aqui no nome de Jesus Cristo, para a honra e a glória do Senhor Jesus, dizer para você que assim como Deus encorajou Josué, Ele quer encorajar você nesta noite. Eu não sei como você se encontra ouvindo esta palavra aqui junto conosco, mas há promessas de Deus, e se tem uma coisa que Deus não deixa de cumprir, é as tuas promessas. Deus nunca deixou de cumprir as tuas promessas. Deus jamais falhou. A Bíblia diz que Ele é Deus e não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo eternamente. Então Deus não tem sombra de variação. Eu já quero começar dizendo para você que se homem prometeu alguma coisa para você, ele pode falhar, mas quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele faz com que a sua palavra venha a ser cumprida. Ele faz com que, porque a Bíblia diz que Deus vela para cumprir com a sua palavra, irmãos. Então, a Bíblia diz que nós devemos confiar nas promessas de Deus. E essa palavra fala também de promessa, é algo encorajador. Aleluia, é possível. Eu acredito que talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite, em algum momento da sua vida, você tenha se encontrado, você tenha atravessado algum momento, aleluia, uma situação difícil, uma situação desesperadora.
E naquele momento e nesses momentos você talvez se viu abatido. Talvez eu estou falando com pessoas agora que se encontram abatidas, tristes, em uma série de incertezas que estão vagando dentro do teu coração. Sabe, meu irmão, e isso começou a trazer tristeza para dentro do seu coração, dos seus pensamentos, e as suas forças começaram a minguar, começaram a desaparecer. E tudo que você consegue enxergar em sua frente, simplesmente, aleluia, um caminho difícil, hostil, em meio a um deserto. Eu não sei exatamente o que você está passando. Eu não sei. Eu não sei o que o Paulo passa, eu não sei o que o professor passa. Tem coisas do nosso íntimo que só Deus conhece e sabe, porque a Bíblia diz que Ele sonda e conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso pensamento. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vai nos lugares mais áridos. A Bíblia diz que Deus, Ele consegue entrar entre juntas e medulas, capaz de discernir os pensamentos e a intenção do coração do ser humano. Então Deus é o Deus que anda numa terra que ninguém anda, que é o meu e o teu coração. Existem lugares na minha e na tua vida que ninguém vai entrar. Só o Senhor vai acessar pela tua onisciência, pela tua onipresença. Ele vai conseguir estar em lugares que talvez ninguém estará conosco. Ele vai conseguir estar em um lugar que jamais talvez a gente pode deixar alguém entrar. Talvez a gente tranque o coração, mas a Bíblia diz que Deus sonda e conhece os corações. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Então eu não sei como encontra o teu coração nessa noite. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei, sabe, como que você está passando, o que você está passando. Mas eu venho trazer uma palavra para você. E o objetivo desta palavra é abençoar a sua vida. Você crê nisso? Esse é o objetivo, abençoar a tua vida. Abençoar a tua vida. Abençoar o teu lar, abençoar, sabe, tudo que você tocar, porque a Bíblia, ela fala sobre isso. Então, irmãos, a ideia desse texto é que o nosso Deus é um Deus de promessa. Então Ele faz com que a sua palavra venha cumprir o resultado para o qual ela está sendo enviada nessa noite. Eu não sei quais as promessas que o Senhor já falou ao teu coração, mas Ele vai cumprir uma após uma, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Aleluia. E quais as evidências, pastor, de que, sabe, Deus, de que nós encontramos nesse texto, nessa palavra, de que nos permitem, sabe, que permitem eu e você, que nos permitem acreditar e afirmar que o nosso Deus é um Deus de promessa. Quais as evidências? Eu quero começar a citar algumas delas, e a primeira evidência que nós encontramos é no versículo 3 de Josué 1, que diz: todo o lugar. Todo lugar é todo lugar. Então eu já entendo que a bênção não está no lugar, mas a bênção está em mim, está em você. Todo o lugar que você pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Deus quer que os seus filhos prosperem, sejam abençoados, sim, mas querem que eles tenham o entendimento de que o Senhor é o Deus que faz promessa e é o Deus que cumpre a promessa. A partir do momento em que eu me comprometo também com a sua palavra, com o seu amor, com a sua graça, de poder compartilhar aquilo que Ele tem me dado. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim: com a mesma consolação que eu recebi, eu também consolarei a muitos. Então existe um Deus que Ele nos consola para que a gente venha consolar muitas pessoas. O que este programa faz aqui todas as noites que ele está no ar é consolar pessoas através da consolação que o Paulo Maranhão tem recebido de Deus. Então o que ele recebe de Deus, ele dá. O que o nosso professor Marcos, que tem pastoreado a igreja do Boqueirão, faz, ele recebe de Deus e ele passa para os irmãos tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele e na vida da família dele. Então, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta, tudo que Deus faz em nós é para que nós também podemos consolar a muitos, em nome de Jesus Cristo. Deus quer que os seus filhos sejam abençoados. Deus quer que os seus filhos sejam prósperos, pois todo ouro, toda prata, cada centímetro da terra pertence ao Senhor. A gente sabe, irmãos, que existe um Deus que tirou José no Egito, que tirou José de um lugar, de um charco de lodo horrível. É até um texto do salmista, né?
Ele tirou de um charco de lodo horrível. E Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. O Senhor, Ele é poderoso. De escravo a governador do Egito, o Senhor colocou aquele homem. Quem aqui é mãe ou pai e que quer ver o seu filho andando com roupas velhas, roupas sujas, ou quer que o filho passe fome? Ninguém. Se o seu filho quer um brinquedo ou uma roupa nova, você não tem condições de comprar, o seu coração não dói por isso? Acredito que dói. Você não se compadece dele? A Bíblia diz em Lucas 11, do 11 ao 13, qual o pai que dentre vós, que podendo lhe dar um pão, vai dar uma pedra, podendo lhe dar um peixe, vai dar uma serpente? Não existe pai, sabe, que pense mal dos seus filhos e que queira o mal dos seus filhos. E mesmo sendo maus, muitas vezes sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu também não nos dará todas as coisas, inclusive o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, e o que a Bíblia ensina, que através do sacrifício de Jesus, de sua morte e ressurreição, Jesus nos presenteou com o direito de sermos chamados filhos de Deus. E se somos filhos, somos também co-herdeiro com Cristo Jesus, como está escrito em Romanos 8,17. Glória a Jesus, que através do seu sangue nos resgatou para o Pai. Você deve crer que o Senhor pode e quer que você não só prospere em todas as áreas da sua vida, mas que Ele quer que você sinta o amor dEle, se entregue a Ele, sirva a Ele, que você possa ter um relacionamento com Ele, porque o Deus nos chama para viver uma vida completa e plena no seu Evangelho. Deus nos chama para vivermos o Evangelho completo. O que é o Evangelho completo? O que é o Evangelho pleno, genuíno? É o Evangelho em que eu entendo que o Senhor, Ele quer suprir coisas, não apenas materiais, mas Ele quer suprir aquilo que muitas vezes ninguém pode suprir, a nossa alma, os nossos sentimentos vazios, a nossa alma que está aprisionada, muitas vezes o nosso coração que está totalmente submerso em tristezas, amarguras. Deus quer nos libertar desses sentimentos. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu quero prosperar, é vitória, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter condições melhores. Mas será que nós estamos preocupados com o nosso coração, com a nossa vida com Deus? Será que nós estamos preocupados com a era vindoura, de que de fato, será se esse mundo vai permanecer como um mundo por toda a eternidade? Ou será que isso aqui vai passar? Será que eu vou viver toda uma eternidade aqui na terra? Ou será que um dia Jesus vai voltar e vai vir buscar o seu povo lavado e remido no seu sangue? Nós precisamos começar a pensar nas coisas também espirituais, irmãos, as coisas que são do alto. Sabe, nesta noite eu quero chamar a tua atenção para um Deus que Ele se importa com você sim, mas que Ele quer que você também se entregue a Ele. A Bíblia diz assim, sabe, que o Senhor Jesus, Ele fala assim em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo fala, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie, mas para que toda a glória seja de Deus, não nossa. O que eu quero, pastor, mas eu não estou entendendo o que você quer dizer. Eu quero prosperar, você está falando de prosperidade financeira. Irmãos, eu estou falando de uma prosperidade que muitas vezes o dinheiro não pode comprar também. Eu estou falando de uma prosperidade que muitas vezes você não pode comprar. Tem gente que compra a cama, mas não compra o descanso. Tem gente que tem uma casa muito bela, muito confortável, mas não tem felicidade dentro da casa. Tem gente que tem recursos, dinheiro para comprar o que quiser, mas muitas vezes falta algo que o dinheiro não pode comprar. Não compra amor, o dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra paz de espírito, o dinheiro não compra alegria verdadeira. Essas coisas só Deus pode nos dar. Isso é prosperidade. Prosperidade é você saber que existe um Deus que te ama, que quer preencher as lacunas do teu coração, e que Ele pode e quer que você e eu venhamos dominar a terra e sujeitar. Mas a partir do momento que eu entendo quem eu sou em Cristo, a partir do momento que eu entendo o que Deus fez por mim, a obra que Ele fez no Calvário, de crucificação, se colocou como maldito, deu a sua vida por nós, se fez objeto de vergonha, Ele foi rechaçado, envergonhado, Ele foi, sabe, Ele viveu
viveu o sacrifício vicário, a morte substitutiva. Ele estava ali pendurado no madeiro, no meu e no seu lugar. Será que a gente consegue ter essa consciência de que não foi o pecado dele, mas foram os meus pecados e os seus pecados que o colocaram ali? Foi por mim e foi por ti que ele pagou o alto preço. Pastor, certo. E o que eu faço? Você precisa crer que o Senhor pode e quer que você tenha uma vida plena. Talvez eu estou falando com pessoas que falam assim: por que essa tristeza? Porque é falta de Jesus. Por que esse desânimo? Porque eu não consigo me preencher. Eu estouro meu cartão na loja, compro roupa, compro calçado, fico feliz por um tempo, mas depois volta tudo. Você precisa de Jesus. Quando tem festa, eu farro, eu vou curtir, a alegria é momentânea, mas ninguém pode preencher o que Jesus pode preencher na tua vida. Eu sempre costumo dizer que o vazio existencial, ele é do tamanho de Deus. Ele só preenche quando você deixa Jesus entrar ali para revelar o Pai para você. A Bíblia diz: todos quantos receberam Jesus como Filho de Deus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome do unigênito do Pai, o nome de Jesus Cristo. Quando você aceita Cristo, Ele preenche os vazios do teu coração. Ele quer fazer isso nesta noite. Guarde isso no teu coração, meu irmão. Jesus aceitou ser crucificado para que você, ao aceitar este ato de amor, possa ser chamado de filho de Deus, o filho do Deus vivo, preenchido por seu amor. Uma segunda evidência que nós vemos nesse texto, de que o Senhor quer que a gente venha viver uma vida abençoada, é no verso 5, que diz: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus, Ele peleja pelos seus. O Senhor, Ele não desampara o seu povo, Ele dá ordens ao nosso favor durante a batalha. Sabe, queridos, existem batalhas físicas e existem batalhas espirituais que acontecem o tempo todo. Estamos aí prestes a viver uma terceira guerra mundial, guerra física. Todos os dias nós degladiamos. Muitas vezes você dorme bem, mas acorda triste. É uma guerra espiritual. Você muitas vezes fala: meu Deus, eu estava tão feliz, agora eu estou triste. Eu estava tão bem, agora eu estou mal. E você não entende por quê. Porque existe uma guerra espiritual sendo travada. Você precisa falar com Deus. Você precisa fazer com que a sua vida com Deus seja algo diário. Uma vida de relacionamento. Ah, então eu tenho que ir para a igreja todo dia, não vou trabalhar, não vou mais fazer nada. Não, querido, não precisa você ficar na igreja o dia inteiro. Você é a igreja, Jesus mora dentro de você. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala assim: vós sois o templo em que Deus habita. Não sabeis que o Espírito que habita em vós arde em ciúmes? Você é templo de Deus. Você acredita que se você não for ao templo, Deus não pode estar ali porque Ele habita em você? Então quando você vai ao templo, um pouquinho da presença que está em você, que está no irmão, que está no outro irmão, quando vocês se juntam, quando nós nos congregamos para cultuar a Deus, a Bíblia diz que aonde há dois ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então não é a questão das paredes. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a Bíblia diz que Deus habita em mim e em você. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Ele nos fez, Ele nos formou, Ele nos moldou, Ele habita dentro de nós. A Bíblia diz que Ele soprou o fôlego de vida e Ele é a nossa origem. Nós nascemos dEle, nós somos o destino. Deus é o nosso destino. Um dia nós vamos chegar e voltar para Ele, porque o que é do pó volta ao pó e o que é de Deus volta para Deus, que é o nosso espírito. Então não há nenhum outro lugar que nós possamos ser preenchidos de verdade. Não há nenhum outro lugar que possamos ter vida de verdade a não ser na presença de Deus. Entenda isso, querido. Entenda isso. Jesus mostrou para nós que através dele nós vamos prevalecer nas nossas lutas. Amados, nós devemos entender que nosso Deus peleja por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
Nem o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós. Ele foi ferido, aflito de Deus e oprimido. Mas a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esforça-te e tem de bom ânimo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se esforce. Porque o Senhor é um Deus de promessas, que não se arrepende daquilo que prometeu. Mas não se esqueça que você precisa dar um passo de fé e acreditar que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que Ele tem pedido ou pensado, pelo seu poder que opera em nós. Eu gostaria de deixar essa palavra ao teu coração. Eu queria orar por você. Mas antes da oração, eu preciso falar algo. Convide Jesus para entrar na tua vida. Entregue o seu coração para Ele e faça parte você deste povo cheio de graça, de alegria, que vive as promessas de Deus, debaixo da maravilhosa graça de Jesus, e que um dia vai morar no céu. Aleluia, ao lado do Pai. Esforça-te e tem de bom ânimo. Tenha força. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela vida do Cláudio, pela vida da Gilda França, sua mãe. Visita os rins deste homem, o pâncreas. O Cláudio precisa do Senhor. Nós declaramos o milagre na vida deste homem, no nome de Jesus. Visita a vida, Senhor, da irmã Andréia, da sua família, dos seus parentes. Põe as tuas mãos de poder. Meu Deus, a mãe do irmão Paulo, a dona Ivanilda. Pai querido, a sua sogra, a dona Zilma. Pai, toda a família do irmão Paulo vai tocando, vai visitando no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai visitando a vida de todos os pastores desta cidade, Pai, sem deixar ninguém de fora. Eu tenho certeza que o Senhor tem sido bom para com teus filhos, Pai. Obrigado pela vida do pastor Miqueias, que se estabeleceu aqui tão recentemente, Pai. Honra o teu filho, abençoa o Ministério Verbo da Vida. Esse trabalho que vai acontecer agora no sábado, 18h30, evangelismo na Praça Coronel José Emílio de Mello. Abençoa esse trabalho, que muitas vidas se rendam ao Senhor, que o teu nome seja glorificado. Pai, venha abençoar, Senhor querido. Ó Pai amado, em nome do Senhor, a vida do nosso irmão Marcos, a vida, Senhor, da sua família, minha esposa, minhas filhas. Meu Deus, venha abençoar, Senhor querido, a vida dos meus cunhados, cunhada, parentes lá de São Paulo. Pai, põe as tuas mãos de poder. Espírito Santo, põe as tuas mãos sobre os projetos, Senhor, ó Pai, que é realizado nesta cidade. Põe as tuas mãos, Senhor, ó Pai querido, sobre cada vida, cada pequenino. Pai, todo o trabalho que é feito, Senhor, trabalho este que tem abençoado esta cidade, trabalho de reciclagem, trabalho de autocuidado com as crianças do Boqueirão, o trabalho, Senhor, de príncipes e princesas de Deus, que é um trabalho que minha esposa, a pastora Cláudia, tem desenvolvido. Senhor, abençoa os trabalhos sociais desta cidade, cada pastor, cada líder, os trabalhos, Senhor, que têm sido desenvolvidos de uma maneira poderosa. Abençoa todos os ouvintes deste programa. Faz uma obra linda na vida de cada um, que eles possam contar milagres. É o que nós declaramos na autoridade do seu nome, em nome do Senhor Jesus.